virão sobre nossas vidas, porque a vitória e tudo já foi estabelecido e Deus já deu a ordem. Porque Yeshua falou: está consumado. Mas a gente olha as condições, a gente olha o câncer, a gente olha a doença, a gente olha a nossa fragilidade e aí a gente tem medo. Amém? Guarda isso no seu. Até escrevi isso aqui, ó. O seu milagre, o que veio no meu coração foi isso aqui: o seu milagre está entre Yeshua e diante de você e seu medo. Porque Yeshua falou, foi tão simples, né, a oração de Pedro: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu andar contigo nas águas. Ele falou: vem. E no início ele foi. Amém? Então, estamos na festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah não significa milagre, mas Hanukkah existe por causa de milagre, não é? Muita gente está fazendo confusão entre Hanukkah e Natal, viu? Alguns estão dizendo que Hanukkah é Natal dos judeus. Não é nada disso. Hanukkah não tem nada a ver com Natal. Alguns judeus começam a comprar presentes em Hanukkah porque seus filhos ficam olhando os filhos dos outros ganhando presente, aí eles começam a comprar presente e começa a ter essa confusão, não é, entre Natal pagão e Hanukkah, que é uma festa em, vamos dizer assim, em alegria ao grande milagre que Deus operou em Israel. Não que Deus só tenha operado em Hanukkah, mas para o templo e para a menorá, eu acho que foi o único milagre, né, que tem nas Escrituras, que Deus operou ali no momento em que Israel estava em transgressão, mas aquele grupo de sacerdotes confrontou com fé, porque na verdade eles não tinham capacidade de derrubar aquele grande exército grego-sírio, né, que eram gregos e sírios juntos. E você sabe que alguns historiadores dizem que tinham até judeus também nesse exército, que eram judeus helenistas, né, que eram favoráveis à Grécia. Então, meu irmão, aquilo ali foi um milagre, mesmo porque eles eram sacerdotes. E eu não quero nem ficar contando toda essa história, porque você já conhece, não é? Porque quando o Alexandre Grande morre, o Alexandre o Grande morre, o império dele fica na mão de 4 generais, não é? E um dos generais domina aquele Oriente Médio. Como o Oriente Médio já passou por guerras, né? E ali ele obriga a Israel a largar a lei, a não fazer a circuncisão, não comer os alimentos santos e mais. E aí a coisa pesou. Ele obrigou a sacrificar um porco no templo para o deus Zeus. Eu não sei se ele colocou uma imagem lá, alguns dizem que sim, outros dizem que não. E sacrificar para ele também, porque ele se achava o Todo-Poderoso. E aí, alguns sacerdotes não aceitaram isso e lutaram contra. Às vezes, meu irmão, seu milagre está perto, mas depende de um posicionamento seu, porque às vezes Deus olha o teu coração e quer saber o seu posicionamento. Gente, uma coisa que me chama muita atenção, Yeshua fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que seu pai que está em oculto vê. Ele não ouve, ele vê. Vê o quê? O teu coração. Então, às vezes o milagre está ali, mas como é que está teu coração? Será que teu coração crê? Aqueles sacerdotes creram. Porque aqueles sacerdotes se posicionaram. Isso não. E às vezes nós não nos posicionamos, nós cedemos. Eu vi esses dias como que a igreja cedeu a essa festa pagã, Natal. Cedeu completamente. Pastor falando na internet com uma árvore imensa, e ele de um lado, a árvore do outro, e ele falando que ele estava repreendendo a igreja, porque a igreja precisa comemorar o verdadeiro Natal. Não é o Papai Noel, mas é Jesus Cristo com uma árvore imensa atrás dele. Olha o posicionamento. Deus quer um nosso posicionamento, como Yeshua queria o posicionamento de Pedro de crer
e andar sobre as águas, porque ele disse: vem. Ele deu o milagre, ele fez a maravilha. Mas e seu coração? Está receptivo? Ou quando você olha ao seu redor e vê tudo contrário, você faz o quê? Desanima. Quando você vê o câncer tomando conta, você desanima. Gente, nós estamos tão covardes que se tiver um morto ali, nenhum de nós tem coragem de orar para a ressurreição daquela pessoa. Nenhum de nós. Então, Yeshua falaria para nós a mesma coisa que falou naquele período: até quando vos suportarei, geração incrédula. Ó. Porque se você parar para pensar, andar nas águas, humanamente falando, não acrescenta nada. Mas Pedro não pediu? Hein? E Yeshua não operou esse milagre? Então, não nos responderia o nosso clamor? Então, meu irmão, você tem que olhar para dentro do teu coração, como teu coração está. Porque se o seu coração tiver com fé, tiver receptivo, hoje mesmo a sua maravilha há de acontecer na sua vida, ainda que tu não vejas, mas tu há de testemunhar. Porque foi assim com Macabeus. Eles não viram um raio, sei lá, um raio de luz correu, a voz de Deus falar, vai. Mas eles foram. Eles não foram? E, gente, pasme, era uma coisa impossível. Se você estudar o período, você vai ver o tamanho do exército grego sírio. Era imenso. E os caras estavam, como que a gente pode dizer, quentes das guerras. Eles não eram homens parados. Eles vinham batalhando desde lá da região da Grécia, passou pela Síria, dominou a Síria, juntou o exército sírio, deu aquela volta, o Alexandre Grande morre, e eles continuam, gente. Eram homens treinados. E aqueles sacerdotes derrotaram aquele exército. Você pode imaginar o tamanho do milagre? Por isso que a Bíblia diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eles eram poucos, não tinham treinamento de guerra, mas Deus deu a estratégia. Eles só lutavam de madrugada. Eles conheciam o terreno e derrotaram um exército poderoso. E isso fala em Hebreus. Botaram exércitos poderosos para correr. Sabe por quê? Porque eles creram. Deus não falou, vai contra, não falou. E às vezes a gente espera Deus falar conosco. Às vezes você diz, mas Deus não falou comigo. Mas quem disse que sempre Deus tem que falar contigo? Às vezes Deus não quer falar, Deus quer ver seu posicionamento, quer ver como que você está. Vou falar mais pelo milagre. Eles estavam livres do domínio da ocupação do exército grego sírio. E os macabeus dão início à purificação do templo em Jerusalém. Daí vem o nome Hanukkah, né? Rededicar o templo. O templo estava profanado. O cara sacrificou um porco lá dentro. Não sei se colocou essa estátua desse demônio Zeus lá dentro, não é? Contaminaram o azeite do templo que é santo, não é? Que Deus falou, que era para botar na menorá, que é chamado de fogo eterno, porque tem que estar sempre acesa. Lá, não essa, né? Lá. Então, eles tinham que rededicar o templo ao Senhor. E no dia 25 do mês de Kislev, ó, tem nada a ver com Natal, gente. Dia 25 de Kislev, no ano de 162 antes de Machia, eles realizam com grande celebração a rededicação do templo com a consagração de um novo altar. Tiveram que limpar tudo, nada presta. Tudo que é ímpio não presta, tem que tirar e tem que jogar fora, viu, meu irmão? Na sua vida, tudo que é pecaminoso, tudo que não vem de Deus é para arrancar e jogar fora, para que você tenha um templo rededicado ao Senhor.
Então, e eles foram acender a menorá. Quando eles vão acender a menorá, o que acontece? Não encontra azeite puro. E eles tiveram que procurar. E historicamente parece que a coisa estava dentro do tempo bagunçada, que os gregos bagunçaram. Então eles começaram a procurar. Alguns dizem que foi uma menina que encontrou um pote lacrado de azeite puro que os gregos não contaminaram com seus pecados. Então, aquele azeite eles pegam e era suficiente apenas para manter a menorá acesa por um dia. Por um dia. Gente, tem que ter fé. Tem que ter fé. E eles oraram ao Senhor, porque eles tinham que fazer um azeite. E se você vê o processo para fazer azeite, é demorado. E eles foram fazer. E o milagre de Deus aconteceu. Por que o milagre acontece? Porque o coração está predisposto a receber o milagre de Deus. E o que é um coração predisposto? Que não tem medo. Que vai fazer. Porque eles acharam azeite, dava para um dia, você não viu nenhum deles reclamando. Que droga, que coisa. Os gregos só deixaram esse pote e não dá. Que coisa chata. Esses gregos não prestam. Eles falaram isso? Olha que coração predisposto. Acender a menorá. Não tem que acender? Hein? Não é de Deus acender a menorá? Eles acenderam a menorá com aquele pouco de azeite que tinha. E oraram ao Senhor. E foram fazer o azeite. Isso é um coração predisposto. Quando o coração está predisposto à obra do Senhor, o Senhor entra com a providência, com a mão dele, com aquilo que eu não posso fazer, com aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. Mas você ora, vê que a situação não muda, teu coração não fica predisposto. Nós temos que aprender a ficar com o coração predisposto. Às vezes você fica irado, zangado, com ira, fica ou não fica? Caramba, já orei, já jejuei. Por que você pensa assim? Por que teu coração pensa assim? Porque Deus está ouvindo teu coração. Isso hoje eu estava meditando esses dias, ainda lembrei de Jó. Gente, Jó só aconteceu desgraça. Não preciso contar a história de Jó, só aconteceu desgraça. Mas, rapaz, o cara perdeu todos os filhos, toda a riqueza que tinha. Ele empregava pessoas, é isso que é a palavra da impressão. Todo mundo dependia dele, muita gente dependia dele. De repente ele perde tudo. E ao perder tudo, em vez dele reclamar, em vez dele xingar, em vez dele amaldiçoar os caras que mataram os filhos dele, que roubaram o gado, que roubaram tudo dele. Olha que coração predisposto a receber o milagre de Deus. Deus deu, Deus tirou. Nu entrei, nu sairei. Glorificado seja o nome do Senhor. A esposa dele ainda tentou fazer o coração dele ficar até amargurado, mas ele não permitiu. Aí o milagre vem. E o milagre veio em dobro. Vê Salomão. Salomão não pediu riqueza. Tinha um coração aberto. Infelizmente, Salomão caiu depois, mas Salomão, no início, tinha um coração aberto. Ele orou ao pai e falou: Pai, me dá sabedoria para julgar teu povo. O que Deus fala com ele? Visto que tu não me pedistes riqueza, nem a derrota dos seus inimigos, a primeira coisa que a gente pede é a derrota dos inimigos, não é verdade? Do chefe que está me perturbando, do cara que trabalha comigo que me perturba. Salomão não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria para julgar o povo. O que Deus falou? Visto que tu não me pediste todas essas coisas que todo mundo pede, eu te dou sabedoria e te dou mais ainda tudo aquilo que tu não me pediu. Derrota dos inimigos, riqueza.
foi o rei mais rico da terra. E Yeshua fala isso. Isso é a condição do nosso coração. O problema não está no exterior, o problema está aqui dentro. Olha para dentro de você. O milagre, a maravilha para arrumar sua vida, seja lá o que for, já saiu. Está entre Yeshua e nós, ou a nossa fé, ou o nosso medo. Se for a nossa fé, nós vamos receber. Lembrei também do profeta orando para a chuva. Gente, que coração predisposto. Vê lá se tem chuva para o empregado. Não tem, não. Não tem, não. Olha lá de novo. Foi lá. Olha, vi nada, não. Orou. Olha lá. Agora estou vendo uma nuvem. Ele deve ter medido. Do tamanho da mão do homem. Corre. E avisa ao rei para correr, porque virá uma grande chuva sobre Israel. Meu irmão, o milagre estava decretado. Se ele parasse no meio do caminho, a chuva não viria. Lembra eu acho que era Eliseu, que já estava cego, e mandou o rei lançar as flechas? E o rei, todo animado, lança uma, lança duas, lança três e para. Ele falou, cara. Sabe o que significa isso? O coração estava bom, estava propício a receber um milagre de Deus, mas no momento fechou. E é isso que acontece conosco. Quando nós estamos no culto, esse louvor todo levanta a nossa alma e a gente fica animado, a gente atravessa, derruba muralha, derruba Satanás, mas sai daqui, não vê resultado. O que acontece com o coração? Você deixa de atirar a flecha. Sabe o que acontece? O milagre não vem. Nós estamos falando de Hanukkah, de milagre. Você pensa que eu escrevi isso? Não. Isso, na realidade, o Senhor começou a me falando dentro do coração a respeito de que a maravilha já foi proclamada, já saiu. Já saiu. Depende de nós e o estado do nosso coração. Os macabeus, gente, tinha tudo para desanimar. Você imagina recebendo notícia, ó, tá vindo um exército aí monstruoso. É porque a gente nunca passou por guerra. Mas quem já passou por guerra, se você for conversar com aquele pessoal da Segunda Guerra Mundial na Europa, eles têm um medo tremendo quando ouvem falar da vinda de um grande exército. Eles têm medo, porque eles já experimentaram, nós não. Mas você imagina Israel, quantos impérios passaram? Então, quando eles ouviam que vinha um grande exército, o medo entrava no... Você sabe que tinha muita gente que, ó, saía fora? Muita gente. O ser humano mudou. Então, quando se ouve, quem podia fazer o quê? Saía fora, porque tu não ia ficar ali. Chamava a tua família, às vezes uns vão, os outros não. Mas muitos fugiam. Mas aquele sacerdote e sua família não fugiu. Olha só, para pensar, por que eles não fugiram? Hein? Me responde. Por causa do serviço sacerdotal no templo. Eles eram comprometidos com a obra de Deus. Não importa o que aconteça. A guerra vem, mas o compromisso com a obra de Deus é maior do que a ameaça da guerra. É maior do que a ameaça maligna. É maior. Se o teu compromisso for assim, o que vai acontecer na sua vida é o que aconteceu com Macabeus. Porque a Bíblia não diz. Se você já leu Macabeus, quem já leu? Já leu? Ele orou pedindo Deus? Orou? Mas você vê o comportamento dele, o cuidado
que eles têm com a obra? Ah, Deus se agrada. Tem compromisso com a obra dele. Tem compromisso com ele. Deus se agrada. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você gosta de pessoa que não tem compromisso? Ninguém gosta. Agora, quando tem compromisso, você faz o que tem que ser feito, Deus vai fazer aquilo que você não pode. Vai operar. Foi o que aconteceu com eles. Gente, você não vai me convencer em momento algum que um grupo de sacerdotes conseguiu derrotar um exército poderoso como aquele. Não, não é verdade isso. Nem se a gente quisesse. É claro que Deus operou, mas Deus primeiro viu o quê? A postura de cada um deles. Ó, está escrito que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação alguma. Se ele tratou Macabeus, se ele tratou Israel naquele período desse jeito, ele nos trata agora também da mesma maneira. Não mudou. Às vezes o teu milagre já foi decretado, mas não olha para a circunstância. Macabeus, eles não olharam para a circunstância, porque se eles olhassem para a circunstância, nenhum deles faria nada. O melhor seria o quê? Fugir. Será que nós estamos assim em ponto de fuga? Porque nós não olhamos, nós olhamos a condição como Pedro olhou o mar mexendo? Gente, olha só, às vezes a condição é péssima mesmo. Porque nós estamos no mundo, e eu estava pensando esses dias isso, aonde o príncipe é Satanás. Então, se o Senhor nos traz para o reino de luz dele, ele começa a nos dirigir num mundo caótico. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, eu acho que a gente nem saía de casa. Você não ia nem sair do quarto, eu acho. Porque a coisa deve ser terrível. Começa a nos dirigir, nos desviando do inimigo de nossas almas. E você precisa crer e confiar nele. Porque no hebraico, emuná é uma confiança inabalável. Inabalável. As cegas, vamos dizer assim. Seus olhos estão fechados e ele te diz. O exército dos macabeus era, em sua maioria, composto por sacerdotes, os quais não possuíam experiência em batalha. Eles, gente, eles nunca tinham lutado na vida. Sabe qual era o trabalho deles? No máximo, plantar, e no período de serviço sacerdotal, fazer o serviço sacerdotal. A maioria deles casado com filho, carpintaria, pedraria, né? Porque mexia muito com pedra. Guerra. E o interessante de tudo isso é que Deus não usou o exército de Israel, e eu vejo Israel agora contando vantagem do grande exército que tem. Deus não precisa disso. Se Deus precisasse de exército humano, nós estávamos perdidos. É ou não é? Deus não precisa. Gedeão, Deus usou 300 homens justamente para falar o quê? Para que vocês não digam que foi a força do vosso exército que derrubou. Porque isso dá uma falsa impressão, não dá um exército poderoso. A gente fica o quê? Fica, né? Fica orgulhoso, segura aquele exército poderoso. Só que Deus falou, não. Para que vocês saibam que sou eu que faço. Eles não tinham armas como o exército grego-sírio, ou tática de guerra. Eles não tinham nada disso. Eles se refugiavam nos montes e nas cavernas ao redor de Jerusalém e atacavam de noite, sob a forma de ataque surpresa em diferentes pontos da cidade, com absoluta certeza. A poderosa mão do nosso Pai os ajudou. Por quê? Posicionamento. O estado que a nossa alma está. Você dá importância
ao serviço ao Senhor, mais do que sua própria vida, porque eles arriscaram a vida deles. Se a gente fosse olhar percentual, entre 100%, eles teriam 80% ou 90% de possibilidade de serem mortos. 99,99. Tinha chance não, gente. E se alguém dissesse, talvez até zombaria. Iam rir. Pô, como é que tu vai lutar contra esse exército? Isso fala, às vezes, da condição da sua vida, que você olha e sua vida parece que não tem saída. Mas para Deus, isso não é nada. Por isso que Deus diz que sem fé homem nenhum agrada a Ele, porque Ele quer que você creia, porque o decreto da sua maravilha já saiu. Agora depende de como você está dentro do teu coração. Tu crê ou tem medo? Pois é, também. Se você olhar a Bíblia, é, se você olhar a Bíblia, você vai ver muito dessas situações. Geralmente situações que não têm improváveis, situações improváveis. Eu não, na hora que a gente estava louvando ali, veio no meu coração assim: por que tu duvidaste? Foi a palavra que Yeshua falou com Pedro. Por que tu teve medo? Por que tu duvidou, cara? Pois é. Não, ele estava no milagre. Ele perdeu o milagre. Pois é. Não, mas o milagre não era chegar em Yeshua. O milagre era andar sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas. Isso é um milagre. Yeshua veio atravessando o mar, andando. Ele quis também. Mas o milagre não é ir até ele. O milagre é andar nas águas. Claro que é. Você anda nas águas? Milagre é andar nas águas. Ninguém anda nas águas. E não é um pedido, vamos dizer assim, tão importante assim. É? Yeshua não deu? Então, meu irmão, talvez o milagre sobre sua vida, a maravilha que você tem pedido ao Pai, já foi decretado. Agora depende como é que nós recebemos isso. Eles receberam. O estado de Macabeus, daquele exército dos sacerdotes, era um estado de recebimento desse milagre, porque isso era improvável. E qual seria o significado dessa festa para nós hoje, discípulos de Yeshua? Quem é discípulo de Yeshua? Qual é? Na verdade, a festa de Hanukkah é sempre uma festa de rededicação do templo em Jerusalém. Logo, meu irmão, essa festa tem um lugar importantíssimo no futuro. Presta atenção. Para todos, presta atenção que eu vou dizer, porque esse texto aqui que eu escrevi parece que é meio enrolado, mas você vai entender. Logo, essa festa tem um lugar importantíssimo no futuro para todos que dentre os povos da terra aceitarem o pacto de Yud e Revav por meio do sangue de seu filho Yeshua. Deu para você entender? Deu para entender? Parece enrolado, mas não é não. Pois Yud e Revav disse por meio de seu profeta Isaías aos estrangeiros uma coisa interessante. Olha o que ele fala. Isaías 56, de 6 a 7. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor. Você se uniu ao Senhor? Ó, para o servirem ao serviço aí, ó. E para amarem o nome do Senhor, não é só para servir, é para amar também o nome dele. Sendo deste modo servos seus. É isso que acontece contigo? Então você está dentro do esquema aqui. Todos os que guardarem o Shabat. Eita, está escrito aqui. Não o profanando. Ó. E os que abraçarem o meu pacto, tu abraçou o pacto do Senhor? Você tem guardado o Shabat, tem entendido que é dia santo do Senhor? Ó. E não profanando o Shabat? Sim, a esses os levarei ao meu santo monte,
Ó, vou dizer onde é que você vai parar, já até sei, em Israel, em Jerusalém, no santo monte do Senhor. E os alegrarei na minha casa. Qual é a casa dele? Casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Prestou atenção? Está falando do estrangeiro. Estrangeiro é quem? Brasileiro, argentino, uruguaio, africano, europeu, sei lá, americano, japonês. Todos eles são estrangeiros. E, ó, Yudi Revavirê denunciou numa época, por meio do profeta Jeremias, a profanação do templo. Então, a profanação do templo não aconteceu só no período de Macabeus, não. Olha só, lá em Jeremias 7:11. Tornou-se, pois, esta casa, o templo, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Isso está profetizando uma coisa que ia acontecer aonde? Com Yeshua. Quer ver? Yeshua repete isso. Yeshua confirma essa profanação e relembra a promessa. Então, a profanação do templo vem lá de trás. Olha que coisa. Yeshua confirma essa profanação e relembra a promessa de Deus do templo ser casa de oração para todos os povos. E lança essa promessa para o futuro. Veja, Mateus 21:12-13. Então Yeshua entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhe: está escrito, a minha casa será, não é, será. E Yeshua está ali. Ele não disse, a minha casa é. Ele disse, a minha casa será. Ele lançou no futuro. Casa de oração. Vós, porém, fazeis covil de salteadores. Ele repetiu o que Deus falou por Jeremias, covil, caverna de salteadores. Yeshua não estava inventando, Yeshua estava reafirmando uma coisa que o Pai já havia falado com Israel por meio de Jeremias. Veja também Marcos 11:16-17. Não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio, e ensinava, dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, povos. Vós, porém, a tende feito covil de salteadores. Agora presta atenção. Se o templo será chamado casa de oração para todos os que abraçarem o pacto com Yud Revavirê, por meio de Yeshua, de todos os povos, como isso vai acontecer se o templo foi derrubado? Outra coisa interessante disso é que o profeta Daniel fala sobre a abominação da desolação como um evento futuro em que algo profano é estabelecido dentro do templo de Deus, causando a interrupção dos sacrifícios diários e das oblações ao Senhor. Daniel fala isso, como se fosse uma coisa futura. Veja lá, Daniel, depois na sua casa você lê. Agora, Yeshua repete a profecia de Daniel. Veja, Mateus 24:15. Quando, pois, vir de estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Presta atenção, Yeshua está diante do templo, o templo está lá. Ele pega a profecia de Daniel e a lança também no futuro. Ele pegou a promessa de que o templo será casa de oração para todos os povos e lançou no futuro.
pegou a abominação da desolação do profeta Daniel e lançou no futuro, porque ele está diante do templo e ele está dizendo assim: quando vires, é sinal que ainda não estavam vendo. Então ele lança no futuro. Entrar no lugar santo, né? Quando, pois, vir de estar no lugar santo, ou no santo lugar, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Você tem lido? Hein? O que é o lugar santo? Se refere vamos chamar um cômodo dentro do templo, em Jerusalém, que não tinha uma área conhecida, que tinha uma área conhecida como Santo do Santo, ou Santo Lugar. O Santo dos Santos era a parte mais sagrada do templo, onde a Arca da Aliança estava guardada e onde a glória de Yud-Heh-Vav-Heh se manifestava e dali falava com Israel. Não é verdade? Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar em uma vez por ano, no dia do quê? Yom Kippur, dia da expiação, para oferecer sacrifício e interceder pelo povo. Logo, presta atenção, para a abominação da desolação entrar no lugar santo, no templo, e para o templo ser chamado casa de oração para todos os povos, ele terá que ser reconstruído em Jerusalém. Ó. Só por essas duas profecias, você já sabe que o templo terá que ser reconstruído. E não é reconstruído por um brasileiro aqui em São Paulo, não. Porque não é disso que está falando. Porque isso não é de Deus. O que está falando é o templo original ser reconstruído no mesmo lugar e pelos judeus. Senão não tem valor. E mais interessante ainda é que depois que o templo for reconstruído, ele terá ou ele será profanado pela abominação da desolação. Ou seja, a história vai se repetir. Está percebendo? A história de Macabeus vai se repetir, porque logo depois que reconstruírem um templo, o terceiro templo, ele terá que ser profanado. Por quem? Como foi pelos gregos. É isso mesmo. Veja, e quem é a abominação da desolação? A abominação da desolação é alguém abominável que traz desolação, não é? Tristeza, morte. 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta tudo o que se chama Elohim, ou seja, objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário é templo, no templo de Deus, e apresentando-se como se fosse Deus. A palavra está dizendo que como os gregos profanaram o templo, virá um tempo que haverá reconstrução do templo e um homem, chamado homem do pecado, chamado abominação da desolação, vai entrar no templo, no santo do santo, e vai ser adorado como Deus. Que coisa! Você quer ver que coisa tremenda? Quem foi que expulsou aqueles que profanaram o templo no passado? Foram os sacerdotes. E quem vai expulsar aquele que profanou o templo no futuro? Um sacerdote também. Será que está repetindo a história, gente? Olha que coisa. Hein? E assim como no passado o templo foi profanado pelos gregos e foi derrotado por sacerdote, assim também a abominação da desolação, o filho da perdição que profanará futuramente o templo, igualmente
como os gregos fizeram no passado, ele terá que ser derrotado igualmente pelo sacerdote, mas o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, e Yeshua, o filho do Deus vivo. Quer ver? 2 Tessalonicenses 2, 7 a 8. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora, ou seja, revelado. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. De igual maneira, e às vezes as pessoas não prestam atenção, Hanukkah é extremamente importante para nós. Ele está também lançado num futuro aonde o templo será profanado pelo anticristo e só quem vai purificar o templo para o Deus vivo será Yeshua HaMashiach, o Cohen Gadol, pela ordem de Melquisedeque. Então Yeshua promoverá o quê? Uma Hanukkah. Uma rededicação do templo. Haverá uma festa, Hag Hanukkah, no futuro para a igreja e para Israel. Ou seja, ele vai rededicar o templo ao seu pai, Yud Revaverê. E assim se cumprirá a promessa feita pelo pai. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Interessante, a história se repete. Que coisa! Às vezes você vê uma profecia, cuidado, a profecia pode ter se cumprido no período do profeta, mas às vezes ela é lançada num futuro e você precisa tomar cuidado com isso. Senão você não entende as coisas. Hanukkah é uma coisa que nem é falada na Bíblia, é? Mas Hanukkah é um milagre de Deus que aconteceu em cima do templo. Então você precisa prestar atenção, porque o templo é a casa de Deus. Tem muita igreja que fica dizendo aí, não, acabou o templo, essas coisas. Não acabou não, meu irmão. Não acabou não. Hanukkah tem umas coisas interessantes para nós que somos de Mashiach. Eu estou falando só de duas coisas. Porque, vou falar da segunda. Também sabemos que nosso Pai Celestial não habita em templo que nós fazemos. Não é? Ele só habita no templo em Jerusalém porque Salomão orou, pediu a ele e falou, tá bem, também tenho te ouvido. Colocaria o meu nome nessa casa. E quando alguém orar em direção, por isso que Israel ora em direção a Jerusalém, ao templo. E nós aqui tentamos fazer isso também. Porque Deus habita no templo em Israel. O nome dele está lá. Só. Ah, Rafael, mas eu construí uma catedral maneira, lindona. Problema seu, ele não vai habitar ali. Porque Deus não habita em templo de mão de homem. E nem coloca o nome dele em templos. A não ser no templo construído por Israel. Por essa razão, então, Deus habita em templo feito pela mão dele. Não habita? Não é? Então, por essa razão, nós que nascemos do alto, falamos disso hoje, não foi, minha irmã? Nós que nascemos do alto somos feito templo do Deus Altíssimo por meio de Yeshua HaMashiach. Como está escrito em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Não é? Fugir da prostituição. Por que eu tenho que fugir da prostituição? Porque a prostituição profana o templo. Tem muita gente que pensa, prostituição, nunca fui prostituta ou prostituto. Foi sim, porque a sociedade hoje tem a prática de prostituição. Porque prostituição não é só pagar, não é só aquela que recebe pelo sexo, mas é aquele que fica tendo sexo com quem não tem aliança. Isso é prostituição também para Deus. Amém? Então, se a gente tem relação com quem não é marido, com quem não é esposa, isso é prostituição também. Então, nós temos que fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Ó. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ó. Então, aquilo que no mundo é considerado vantagem, que as pessoas têm relação com todo mundo e acham vantagem, vitorioso, e todo mundo aplaude, você está pecando contra o seu próprio corpo, você está profanando ele. Ou não sabia
Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Se eu tenho relação com a minha esposa, está certo, não tem problema. Mas tem relação com pessoa que você não tem pacto, você é um prostituto, você é uma prostituta e você profana o templo, peca contra si mesmo. Ou não sabei que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo. Ó, veja também em Efésios 2, 19 a 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Deus tem uma família. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus, você entende isso? No Espírito? Ó, Deus faz morada no seu espírito. Deu para entender? É no nosso espírito que ele habita. Ó. Então, os seguidores de Yeshua têm bons motivos para celebrar esta festa. O tema principal de Hanukkah é a reconsagração, rededicação do templo. E pasmem, pois o nosso Deus, depois de nos salvar por meio de Yeshua e nos transformar em templo santo para ele, nos ordena a nos o quê? Reconsagrarmos, rededicando nossas vidas integralmente a Hashem, ao Pai. Veja em 2 Coríntios 6, 14, 16. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Machia e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Tem aquela denominação aí que tem ídolo que fala que é cristã. Ela não é cristã. Ela tem imagem de escultura. O que tem, não é? Nós não temos comunhão com aquilo, não é? O que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vamos entender. Neles habitarei e entre eles andarei. Como é que é isso? Como é que é? Neles habitarei e entre eles andarei. Como que ele vai fazer isso? Você sabe? Hein? Neles habitarei, ele vai nos habitar por meio de seu espírito no nosso espírito. E com eles andarei, ele andará por meio de Yeshua HaMashiach, porque aonde ele estiver, nós estaremos com ele. Deu para entender? Nós vivemos em um mundo que jaz em trevas, que muitas vezes nos contamina, exercendo sobre nós todo tipo de influência maligna. Nada no mundo presta, gente. Não adianta você falar comigo de psicologia, etc. Nada nesse mundo presta. A palavra diz, o mundo vai de mal a pior. Então, tudo no mundo exerce sobre nós todo tipo de influência maligna. Então, neste dia, sentimos a liberdade de fazer nossa reconsagração, declarando coletivamente que somos livres de qualquer peso e jugo por meio de Yeshua HaMashiach. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia de rededicar o nosso templo ao Senhor. E nós vamos fazer isso. Se meditarmos um pouquinho sobre quantas vezes pecamos, quando comemos, bebemos, ouvimos e vemos o que não deveríamos ver, ou ouvir o que não deveríamos, ou quando tocamos em coisas
que não deveríamos tocar. Você acha que não existe isso na palavra de Deus? Não toque. Existe. Tem coisa que nós não podemos tocar. Só que a igreja ocidental largou tudo isso. Esqueceu tudo isso. Mas veja lá em 2 Coríntios 6, 17, 18. Pelo que saí vós do meio deles. A igreja está comemorando festa com eles. Mas Deus falou sair do meio deles. Gente, quando Deus ordena sair do meio deles, há uma tensão. Há uma espécie de conflito. Porque as pessoas não vão aceitar que você não faça aquilo que eles estão fazendo. E como que você vai se portar com essa condição? Deus vai olhar para o teu coração. Será que você vai dizer, o que tem? Eu vou lá comemorar o Natal com eles, em minha família, reunião de família. Será que você vai se portar assim? Ou você vai sair do meio deles? Deus olha a nossa postura, lembra? Ele olha. O que o Rafael quer? Será que ele vai sair mesmo do meio deles? Isso fala de meio de família, gente. Não é só da sociedade pecaminosa, da nossa família, porque a nossa família está no mundo. E isso gera uma dificuldade muito grande. Um conflito, uma tensão, uma rusga, às vezes até inimizade. Não é o objetivo do evangelho, mas acontece, porque o Senhor te gera do alto. Você começa a ter visão espiritual. Começa a amar a palavra de Deus, começa a querer obedecer mandamento de Deus. Os outros não fazem, o que eles vão falar de você? Fanático, radical. Esse agora enlouqueceu, religioso, santarrão. Eu já ouvi todo tipo de ofensa. Qual é a sua postura? Sair do meio deles. E sabe o que fala aqui? E separai-vos. Sabe quem disse isso? Yud Revaverê, o Senhor. E não toquei coisa imunda. Rafael, mas o que é coisa imunda? Ué, não tem coisa que você não quer tocar. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, só se você se separar e sair do meio deles, e não tocar coisa imunda. Por essa condição, aí sim, ele nos recebe e ele nos será por pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quem é o Senhor Todo-Poderoso? Yud-Re-Vav-Re. Nós não somos filhos de Yeshua, nós somos irmãos de Yeshua. Nosso pai é Yud-Re-Vav-Re. Essa data trata-se de uma oportunidade na qual podemos celebrar nossa rededicação ao nosso Deus, nosso Pai, alegrando-nos coletivamente em unidade por termos sido salvos, agradecendo a Deus por este privilégio, enquanto tantos ainda perecem separados de Deus e da comunidade de Israel neste mundo. Toda essa dedicação do nosso corpo, o templo, ao Senhor, só pode ser feita se temos o Espírito de Deus, senão não tem jeito. Amém? Simbolizando pelo óleo que é multiplicado e derramado sobre nós. Nós vamos ungir quem quer se dedicar ao Senhor como templo. Não é? Agora, presta atenção. Essa festa é também chamada de festa das luzes. Interessante isso, né? Quem é que disse isso? Israel. Disse, essa festa é festa das luzes. Você notou que a casa está toda iluminada. Mas existe essa outra festa que também quer iluminar. Já viu? Mas só que ela está tentando imitar.
a verdadeira festa das luzes, que é Hanukkah. Rafael, por que eles falaram que é festa da luz? Meu irmão, deve ter sido o Espírito de Deus. Por que eu digo isso? Ó, o que é você por meio de Yeshua? Que a palavra fala. Luz. Veja lá Mateus 5,14. Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Presta atenção. Quem se dedica a Deus é porque ela é agora luz. Só a luz verdadeira é que se dedica a Deus. Porque a verdadeira luz está em nós. A verdadeira luz saiu do mundo, mas a verdadeira luz entrou em nós, porque ele disse: o Pai em mim e eu em vós. O mundo não vê mais, mas ele está em nós. Logo, nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Rafael, mas eu apaguei a luz, não vi luz nenhuma. Mas o diabo vê. Porque a luz que sai de nós não é essa luz natural, mas é a luz que sai do trono de Deus, que sai do próprio Deus, que está no seu Filho e passa para nós. Vê. E vê muito bem. Rafael, já apaguei a luz e não vi luz sair de mim. Mas o diabo vê. Os anjos vêm. Os anjos sabem se você emite a luz de Mashiach ou não emite a luz de Mashiach. Nós não conseguimos enganar nem a Deus, nem aos anjos, nem o diabo. Se o diabo olhar para nós e não vê luz, não vê luz. Não tem luz. Essa luz natural aí é simbólica. A luz verdadeira está em nós. Então, meu irmão, se somos luz, esta festa é para nós também, pois somos luz. Meus irmãos, somos luz do mundo gerada por Yeshua nesta terra. Sabe por quê? Porque você começa a mudar a sua vereda, o seu comportamento, porque agora você é justificado. Veja aí, Provérbios 4,18. Mas a vereda, olha que coisa interessante, eu acho isso lindo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a luz somos nós. Isso fala de um amadurecimento tal que nós acabamos expressando com mais, como é que eu vou dizer, com mais força, com mais capacidade, à medida que amadurecemos, a luz de Mashiach que está em nós. Cada vez que nós amadurecemos mais, mais luz sai de nós, mais o diabo corre. Porque emitimos a luz verdadeira. Veja também Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares neste mundo. Agora, o que Deus chama de iluminar? O sol e a lua. Então nós refletimos a luz de Yeshua como o sol. Aonde nós pisamos, o diabo vê a luz que é emitida por nós. Amém? Para nós, gente, é uma mitzvah. Repete, mitzvah. O que é mitzvah? Mandamento. É um mandamento brilhar e reluzir graciosamente a beleza da natureza de Deus em nós por meio de seu Filho Yeshua. E a última pergunta que faço é: Yeshua comemorou Hanukkah? Ele é a luz. Como que a luz não vai estar na festa das luzes? Olha, que é a festa das luzes. Ele é a luz, mas a festa é nossa. Olha. Mas ele apareceu na festa porque ele é a luz, ele que dá a luz, não é? Então ele vai.
Veja lá em João 9, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando no mundo. Veja também João 8,12. Então Yeshua tornou-lhe dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas. Você não anda em trevas. Rafael, mas eu estou preocupado com. Mas você não anda em trevas. Deu para entender? Você não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Nós não vamos ter a luz, nós temos a luz. E se você pedir a Deus para abrir os olhos espirituais, você vai ver o reflexo da luz de cada um de nós aqui. Às vezes um muito, outros poucos, por causa da falta de amadurecimento, porque a luz ela vai indo, indo até se tornar dia perfeito. Nós temos que amadurecer para refletir com plenitude a luz de Mashiach. Então, meu irmão, veja lá em João 8,12. Então Yeshua tornou-lhe dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Contemple então a presença da verdadeira luz na festa das luzes em João 10, de 22 a 23. Celebravas então em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. Andava Yeshua passeando no templo, no pórtico de Salomão. Ele estava dizendo, por que ele estava andando no pórtico? Porque ele estava dizendo, eu sou o rei de Israel. Porque no pórtico de Salomão só andavam os reis. E ninguém brigou com ele. Ninguém conhecia ele direito, ninguém foi tirar ele lá do pórtico de Salomão. Por quê? Porque ele era rei. Era não, é o rei sobre nós. Então, eu quero primeiro chamar o Ricardo, que nós vamos repetir Hanukkah aqui. Nós vamos acender a menorá e depois vamos acender a Hanukkah, porque a menorá tem que ficar acesa por 8 dias com esse azeite que está aqui. É claro que nós não vamos deixar, mas é simbólico. Amém? Nós podemos tocar primeiro, ele vai orar. Quer botar o talit? Todos de pé. Simbolizando pouco azeite que tinha, para trazer ao seu coração que o seu milagre já veio. Senhor, diante de Ti, do Seu Filho, Senhor, nós neste momento acendemos a luz na menorá. E que ao acender, Senhor, essa luz, a Tua luz possa resplandecer em nossos corações. Sim, Senhor, resplandece a Tua luz em nossos corações e que não haja mais medo, Senhor. Sim, Senhor, porque nós não somos mais escravos, mas somos Teus filhos. E não temos mais medo, Senhor, mas temos fé em Ti e no milagre, Senhor, da Tua salvação. Que todo medo seja dissipado, todas as trevas seja dissipada, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Esse fósforo aí, Marcos aí. Marcos, você tem o. Traz, por favor, ele tem. Tá. Nenel já trouxe. Hã?
acender. Vai acender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu lehadlik ner Hanukkah. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificasse com as tuas bênçãos e nos deste a luz de Hanukkah para ser acendida. Amém. Você vai acender a primeira. Aqui, Baruch atah. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asar nissim levotenu beyamin hasem bizman razeh. Amém. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz milagres para os nossos antepassados naqueles dias e nesta época presente, aqui nesta congregação. Amém. Vou chamar o pastor Lúcio, vocês podem sentar, porque se vier todo mundo aqui não vai dar lugar. Então, quem de coração quer rededicar o seu templo, o seu corpo ao Senhor, nós vamos passar. Não, é só um pingo na testa, não precisa orar, é por causa da rededicação. Tá bom? Aqui. Eu também quero. Quem quiser também pode ficar sentado e levanta a mão. Eu quero. Amém. Eu rededico o meu corpo ao Deus vivo. Agora quem quer, levanta a mão.